Então vamos negociar. Com certeza, na calada da noite, você já se perguntou, você já teve aquele pensamento intrusivo. E se eu não pagar o empréstimo bancário? E se eu der o calote no banco? E também você já pensou nas consequências desse calote. Mas e se o banco me processar? E se eu perder algum bem? E se a minha situação se agravar ainda mais? Eu sei que esses são pensamentos, são medos comuns por quem está passando por essa situação de crise financeira. Mas olha só, eu não estou aqui para te criticar, para te julgar por estar tendo esse pensamento, até porque eu também já cogitei essa possibilidade quando eu estava passando por essa crise financeira, por essa fase de desorganização financeira. Então é comum a gente ter esse pensamento, a gente pensar nessa possibilidade. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar as consequências de estar tomando essa decisão. Até porque uma coisa é você deixar de pagar uma dívida de cartão de crédito e outra coisa totalmente diferente é você deixar de pagar um empréstimo pessoal, porque o banco tem um contrato assinado, mas por mais que o banco tenha esse contrato assinado contra você, você tem a lei ao seu favor, você tem a lei que você pode estar utilizando contra o banco para estar superando essa situação. Sim, é possível sim reverter essa situação, é possível sim conseguir um excelente acordo, simplesmente utilizando a lei ao seu favor e evitando consequências ainda maiores, como por exemplo, estar dando esse calote. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente isso, as consequências desse calote e como está utilizando a lei ao seu favor para superar de uma vez por todas essa crise financeira e se livrar dessa dor de cabeça de uma vez por todas. Então vamos ao que interessa. Como a gente já havia conversado em vídeos anteriores, para que o banco possa estar iniciando essa ação judicial e te cobrando essa dívida na justiça, suspendendo a sua CNH, bloqueando as suas contas bancárias, penhorando a sua conta salário, para que ele possa estar iniciando esse processo, o banco não basta simplesmente o banco querer, porque na verdade ele quer muito e pode muito pouco. Essa é a verdade. O banco, para que ele possa iniciar esse processo, ele precisa de fato provar que você está devendo esse valor. Ele precisa de um título que ele possa estar executando. Não basta simplesmente a dívida ser grande ou pequena. É preciso provar que de fato você está devendo esse valor. A gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui no card, assista para que você entenda quando que o banco vai te processar, quando que ele não vai. E nessa situação de um empréstimo pessoal, o banco tem um contrato assinado, então ele tem esse título que ele pode estar executando de forma mais fácil. Basta ele provar que você está com esse pagamento em atraso, e isso ele consegue com muita facilidade, já que ele já tem esse contrato assinado por você, você foi até o banco, solicitou esse valor, até mesmo de forma automática ali no próprio aplicativo, você assinou aquele contrato ali automático, aquele contrato digital. Então o banco ele tem uma prova muito clara específica que de fato você está devendo esse valor. Então, para que ele inicie esse processo, basta ele provar que esse pagamento está em atraso, basta ele provar que essas mensalidades estão em atraso. E isso, como eu disse para você, é muito simples. E quais são as consequências dessa ação judicial? Várias são as consequências, como bloqueio dessas contas bancárias, suspensão da CNH, suspensão ali do passaporte, entre outras várias consequências, penhora de salário, então várias e várias são as consequências dessa ação judicial. E nesse caso, como o banco já tem esse contrato assinado, então corre o risco dele iniciar esse processo com dívidas menores, já que essa facilidade de se provar que você está devendo esse valor vai acontecer de forma mais facilitada por causa desse contrato assinado. Então esse processo ele pode acontecer de forma mais facilitada. Porém, mesmo assim, o banco ele vai continuar tendo despesas com o judiciário. Mesmo assim, vai ser um processo lento, vai ser um processo caro, e você consegue paralisar esse processo no meio do caminho fazendo um acordo. Porém, esse acordo precisa ser bom para você, precisa ser interessante para você. Até porque, com certeza, o banco também vai utilizar essa pressão psicológica para tentar te induzir ao erro e fazer com que você feche um acordo de forma precipitada ali para evitar esse processo. E outra coisa também, se o banco permanecer com esse processo, a primeira decisão do juiz ao decorrer desse processo vai ser designar uma audiência de mediação e conciliação para fazer com que ambas as partes cheguem a um acordo. Então esse acordo sim, é interessante tanto para você quanto para o banco, que vai evitar esse processo, que vai evitar mais e mais despesas com esse processo. Então, negociando da maneira correta, você consegue sim evitar uma dor de cabeça ainda maior, porque pode ser que a decisão lá no finalzinho desse processo não seja interessante nem para você, muito menos para o banco. Então, esse acordo
pode ser interessante para ambas as partes. Agora você já sabe quais são as principais consequências pelo não pagamento desse empréstimo, pelo calote desse empréstimo. O banco ele pode estar iniciando uma ação judicial e com essa ação está solicitando a suspensão da sua CNH, bloqueio das suas contas bancárias, penhora da sua conta salário, entre outras várias consequências. E esse processo ele pode estar iniciando com valores menores, com dívidas menores, já que ele tem esse contrato assinado. Basta ele provar o não pagamento dessas mensalidades. E isso ele consegue com uma facilidade maior. Sendo assim, esses processos podem estar acontecendo com uma frequência maior e com dívidas menores. Mas a grande questão é, será que é possível superar essa situação? Será que existe outra alternativa para contornar essa crise financeira? E a resposta é sim. É possível sim superar essa situação, é possível sim negociar essa dívida, sem ser necessário que ela esteja em atraso, sem ser necessário dar o calote no banco. Você pode estar, por exemplo, estar cogitando a possibilidade de uma portabilidade de crédito. Você pode sim vender essa dívida para outro banco. Da mesma maneira que o banco pode vender essa dívida, você também pode vender a sua dívida. Você pode oferecer essa dívida para outra instituição financeira. E fazendo a portabilidade de crédito da maneira correta, você consegue sim diminuir o valor da mensalidade e consegue também diminuir a quantidade de prestações que ainda faltam a ser pagas. Porém, é preciso tomar muito cuidado em relação a essa portabilidade. A portabilidade pura e simples é exatamente isso. Você vai diminuir o valor da mensalidade que você paga todos os meses e também a quantidade de prestações. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que o banco empurra nos clientes uma renovação de crédito. E a renovação de crédito, de certa forma, sim, você vai diminuir o valor da mensalidade, porém você vai aumentar a quantidade de prestações que ainda faltam a ser pagas. Sendo assim, você vai também aumentar o custo efetivo total dessa operação. A sua dívida ela vai aumentar ainda mais de valor. Agora, a portabilidade pura e simples, não. Ela vai diminuir o valor da dívida e vai diminuir também o valor dos meses que ainda faltam a ser pagos. O valor da mensalidade e a quantidade de meses que ainda faltam a ser pagos. Então, é preciso tomar muito cuidado quando você for fazer essa portabilidade para que o banco não te empurre essa renovação de crédito, porque aí sim é uma grande de uma furada e a sua situação, mais uma vez, pode se agravar ainda mais. Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vejo no próximo vídeo. Até mais.